Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Você está bom? Quem está bom? Aleluia, que bom que você está bom. Sabia que hoje é aniversário do seu pastor? Você já comprou o presente dele? Não dá mais tempo, né, irmão? Você pode sentar aí, fique à vontade. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade de poder estar numa terra tão longínqua, né, pastor? Não é vocês que moram longe, eu é que moro em Lodebar, irmão. Rio de Janeiro, conhece? Você vê como é que Jesus é maravilhoso, né? Eu moro no Rio de Janeiro há 45 anos, não tenho uma marca de bala no corpo. Jesus guarda teus servos, né? Eu quero louvar a Deus pela família pastoral aqui da nossa igreja. Pastor Cristian, obrigado. Deus abençoe, pastora. Muito obrigado por me receber. Eu tenho certeza que serão dias extraordinários aqui nesse lugar. Parabéns, pastor 37, né, pastor? Glória a Deus. Deus é bom. Você crê que Jesus vai falar com você essa noite? Então, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 17. Mateus 17, a partir do verso 24. Eu quero aqui honrar minha esposa. Está lá no Rio de Janeiro. Antes de vir para cá, ela me ligou de vídeo. Ela estava no shopping com minha filha. Shopping, né, irmão? Só Jesus. Eu aqui, ela passeando no shopping. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Alguém precisa passear, desfrutar, né, irmão? Então, enquanto estou aqui fazendo a obra, ela está lá fazendo as obras também das compras. Olha aí, ó. Mateus capítulo 17, a partir do verso 24. Você achou? 3 pessoas acharam. Você achou? Tem livro na Bíblia difícil de achar, irmão? Seja sincero, tem? Tem ou não? Se eu pedir aqui um Ageu, você acha? Tem Ageu na Bíblia, sério. Não, é porque quando eu me converti, irmão, assim, eu me converti com 13 anos, né? E uma semana de convertido, você acredita que eu achava qualquer livro na Bíblia rápido? O pastor falava lá o livro e podia ser qualquer livro. Eu achava rápido e tinha crente, às vezes tinha 10 anos de igreja, não conseguia achar. Aí eu falei, não é possível que os irmãos não conseguem. Sabe por quê? Uma semana de convertido eu descobri que a Bíblia tem um índice. Ué, irmão, o índice é para quê? É para achar o livro na Bíblia, irmão. É só você olhar no índice. Mas a gente fica assim, ó. Não, se o pastor pedir para a gente abrir em Ageu e a gente olhar no índice, o irmão do lado vai falar o quê? Não sabe onde está Ageu, olha lá, está olhando no índice. Vergonha não é você olhar no índice para achar Ageu. Vergonha é você abrir em Salmos para fingir que achou Ageu e não achou. Você vê que eu nem comecei a pregar e Deus já está falando, tá, irmão? Fala comigo não. Ó, Mateus 17, a partir do verso 24 diz assim, ó. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas e disseram, o vosso mestre não paga as didracmas? Disse ele sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou dizendo, que te parece, Simão? De quem cobre os reis da terra tributos e impostos? Dos seus filhos ou dos outros? Disse-lhe Pedro, dos outros. Então disse-lhe Jesus, logo os filhos estão isentos. Mas para que não escandalizemos, vai ao mar, lance um anzol e tira o primeiro peixe que subir. Abrindo-lhe a boca, encontrareis um estáter, uma moeda. Tome-o e pague o meu tributo e o seu. Ou tome-o e pague por mim e por ti. Eu quero aqui louvar a Deus pela vida do pastor Rodrigo, que me aturou nessa viagem, né? Deus abençoe, estamos juntos. Obrigado, tá, querido? Estamos juntos, pastor. Hoje eu queria compartilhar com vocês sobre um assunto. O pastor pediu para falar para a família, né? Sobre um assunto que talvez não vai servir para você que está aqui. De repente é para alguém que está pelo YouTube, está transmitindo pelo YouTube, então é alguém que está pelo YouTube. É um negócio que assim, ó, tem ferido ou alcançado não só adultos, mas jovens, adolescentes e pais, até crianças. Mas não é para você não, é um negócio chamado ansiedade. Um amém, 3 sorrisos. Tem alguém aqui, irmão? Porque olha só, amém, é nós, estamos juntos então. Deus vai falar com nós dois aqui, irmão. Porque eu não sei se você sabe, mas assim, ó, dizem que em cada 2 pessoas, olha para quem está do seu lado, uma sofre de ansiedade. Não, estou brincando. Em cada 10 pessoas, 20 sofrem de ansiedade. Porque tem gente que sofre por 2, né? Então, só para vocês entenderem, esse texto aqui, só Mateus escreveu sobre ele.
Talvez porque Mateus foi cobrador de impostos. Então ele percebe que tem uma situação onde um cobrador de impostos vai cobrar um tributo de Jesus e de Pedro ali. Então ele percebe que tem uma situação que envolve uma área que ele domina. Então ele pensou, vou escrever sobre essa história. E quando você vai escrever sobre algo que você domina, você não vai escrever muito, sim ou não? É uma redação, aí tem lá, o título da redação é uma área que você domina, que você é especialista, você fala, são 30 linhas, você fala, vou escrever 60, porque eu vou querer mostrar todos os termos técnicos, eu vou querer mostrar o meu conhecimento. Só que é curioso que Mateus, quando ele vai escrever sobre um assunto que ele domina, ele não faz um resumo, ele faz um resumaço. Ele não escreve muito, ele também não escreve pouco, ele também não escreve pouquíssimo, ele escreve quase nada, porque é uma história que envolve alguém que é especialista e ele resume essa história em 4 versos. Quando a Bíblia foi dividida em versículos, era para ter aqui pelo menos uns 100 versos, só tem 4 versos a história, e para piorar, ele não conclui a história, porque ele só escreveu até o momento em que Jesus disse o que ia acontecer. Então o que Jesus falou que ia acontecer? Que Pedro ia lançar o anzol, ia pegar o primeiro peixe, ia abrir a boca, a moeda ia estar lá e ele ia pagar o tributo, acabou a história. Então o que eu acredito que aconteceu aqui? Mateus está assim, eu vou escrever, vou arrebentar, vou escrever muito, e ele começa a escrever. Quando chega na hora, no momento em que ele narra o que Jesus disse que ia acontecer, a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, sim ou não? Então só entrou aqui o que o Espírito Santo permitiu. Quando ele termina de escrever a parte que Jesus disse que ia acontecer, eu creio que o Espírito Santo falou, para. Aí Mateus fala assim, calma aí, sim. Como que eu vou parar se eu ainda não concluí a história? Aí o Espírito Santo está dizendo, já está concluído, você não precisa concluir. Mas Senhor, como que a igreja vai acreditar que isso aqui aconteceu, se eu não escrever dizendo que aconteceu? Porque eu só escrevi aquilo que o Senhor falou que ia acontecer, mas eu não escrevi, eu não narrei dizendo que aconteceu. E o Senhor está dizendo, o Espírito Santo está dizendo, Mateus, descansa o teu coração, porque a igreja vai acreditar. Deixa eu te fazer uma pergunta, você acredita que isso aqui aconteceu, sim ou não? Quem acredita? Você acredita? Mas como que se você acredita, se ele não escreveu dizendo que aconteceu? O Espírito Santo está dizendo, descansa o teu coração que a minha igreja vai acreditar, tanto que todo mundo aqui diz que acredita. Então o Espírito Santo está dizendo assim, a igreja vai acreditar, porque a igreja não tem que acreditar depois que eu faço, a igreja tem que acreditar depois que eu falo. Então eu vou terminar de pregar aqui sobre ansiedade, e talvez eu vou terminar de pregar e você não vai ter recebido a sua cura. Eu vou terminar de pregar e a porta que você está buscando não vai estar aberta. Eu vou terminar de pregar aqui e talvez aquilo que você está buscando ainda não aconteceu. Mas por que é que você vai sair daqui com paz que excede todo entendimento no teu coração? Porque eu estou liberando uma palavra desse altar, porque você não precisa ver acontecer. Quando o Senhor fala, Ele não vai fazer, quando Ele fala, Ele já fez. Então Ele está liberando uma palavra desse altar. É por isso que ele diz que você não tem que se preocupar com o dia de amanhã, com o que você vai comer ou com o que você vai vestir. Por que não? Porque Jesus, Ele é o princípio e Ele é o fim, Ele passeia pelo tempo. Isaías 46:10 diz que Ele revela o fim no princípio, ou seja, para você acessar o dia de amanhã, você tem que esperar da meia-noite e 1 segundo, mas para Jesus acessar o dia de amanhã, Ele não precisa da meia-noite e 1 segundo, por que não? Porque Ele já está lá, então Ele já está lá confeccionando a roupa que você vai vestir, Ele já preparou a comida que você vai comer. Então descansa o teu coração, porque Ele é o único que sai agora do sábado. Ele entra no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e chega no outro sábado sem sair desse sábado. Então o lugar que você quer chegar, Ele já está lá, Ele já preparou. Então descansa o teu coração, porque hoje a ansiedade vai cair por terra. Você vai sair daqui com a paz que excede todo entendimento, não porque Ele vai fazer, mas porque Ele já fez, porque Ele já liberou uma palavra, irmão. Se fosse você, eu dava um glória mais empolgado aqui essa noite, irmão. Então, olha o que está acontecendo aqui. Jesus está tratando da vida de um cara que para mim na Bíblia é o cara mais ansioso que existiu na Bíblia, irmão. Pedro. Pensa num cara que exalava ansiedade, era Pedro. Pedro era um cara tão ansioso que se você colocasse ele de um lado e os 11 discípulos do outro, a ansiedade dele barrava dos 11. Mas por que você está falando de ansiedade para a família? Sabe por quê, irmão? Porque os nossos filhos, eles precisam perceber os nossos desafios.
Os nossos filhos, eles precisam ser lançados para tocar a próxima geração, eles precisam se casar, eles precisam viver a vida deles como profissional, eles precisam namorar, eles precisam viver a vida deles, mas eles precisam deixar uma casa que viveu desafios, mas esses desafios não tiraram a nossa paz. Eles precisam ver os pais vivendo os seus desafios e passando por esses desafios debaixo de paz, debaixo de tranquilidade. Então, quando tem falta na sua casa, não é porque Jesus virou as costas, é porque Ele quer mostrar para os seus filhos que quando tem uma falta na sua casa, essa falta não tira a paz. Então você vai chegar para os seus filhos e vai dizer: olha, a gente não tem dinheiro para pagar o aluguel, a gente não tem dinheiro para pagar o apartamento, mas vai aparecer o dinheiro para você pagar o aluguel, vai aparecer o dinheiro para você pagar o seu apartamento. Sabe por quê? Para os seus filhos entenderem que quando eles estiverem casados, eles também irão viver desafios, mas eles irão entender: assim como Deus, o Deus do meu pai, respondeu o meu pai, vai me responder também. Assim como o Senhor supriu os meus pais, Ele vai me suprir também. Estão entendendo isso? É por isso que o Senhor disse que nós iremos deixar a casa dos nossos pais, iremos nos unir com o nosso cônjuge e iremos nos tornar uma só carne. Então, como os seus filhos irão deixar a tua casa? Irão deixar a sua casa emocionalmente sarados, porque a ansiedade não vai tirar a tua paz. Seus filhos irão sair emocionalmente sarados e também irão viver uma vida extraordinária. Então vamos aqui perceber se você se parece um pouco com Pedro. Só para você ter uma ideia, quando Jesus chamou Pedro para ser seu discípulo, Jesus já chamou Pedro tratando da ansiedade dele. Jesus chegou e falou assim: Pedro, deixa tudo e siga-me. Aí, Senhor, tem coisa na Bíblia comigo que ia dar muito errado, irmão, muito errado. Que eu ia olhar para Jesus e falar assim: como que o Senhor quer que eu deixe a minha empresa? E para piorar, Jesus falou assim: ó, a partir de hoje você não vai mais pescar peixe, vai pescar homens, almas. Eu ia falar para Jesus: Senhor, calma aí, como que o Senhor quer que eu deixe a minha empresa? É com essa empresa que eu levo recurso para minha casa. Como que o Senhor quer que eu deixe a minha profissão? É com essa profissão que eu levo recurso para minha casa. Então Jesus está falando para Pedro, está falando para alguém aqui: não é essa empresa que sustenta a tua casa, não é a tua profissão que sustenta a tua casa, quem sustenta a tua casa é o céu, porque com essa empresa, sem essa empresa, Ele vai continuar cuidando da tua casa, com essa profissão, sem essa profissão, Ele vai continuar cuidando da tua casa, porque não tem a ver com o teu currículo, não tem a ver com o teu emprego, não tem a ver com a tua empresa. Quem sempre sustentou e sempre vai sustentar a tua família é o céu, é Jesus de Nazaré. Estão entendendo isso? Não? Então o Senhor vai chamar Pedro já tratando da ansiedade dele. Então, Pedro, vou tirar essa empresa, vou tirar a sua profissão, só para você entender que quem sustenta você sou eu. Descansa o teu coração. Só para você ter uma ideia como que Pedro era ansioso. Essa narrativa é Jesus usando esse acontecimento para tratar da ansiedade de Pedro. E daqui para frente, tudo que você lê sobre Pedro, você vai perceber a ansiedade na vida dele. Começou a melhorar depois que o Espírito Santo desceu sobre ele. O dia Jesus estava conversando com Pedro e falou assim: Pedro, eu vou ter que morrer, eu vou ter que dar uma morrida aí, por esses dias. Aí Pedro falou: vai não. Ele falou: eu vou. Aí ele falou: não vai. Aí Jesus falou: não, Pedro, propósito, tem que morrer. Ele falou: não vai. Aí o Senhor falou: Satanás. Porque, irmão, o ansioso, às vezes, mesmo conversando com Jesus, ele não consegue entender o propósito. Um dia Jesus estava à mesa com os discípulos, na última ceia, Jesus falou assim: todos irão me abandonar, todos. Jesus não lançou uma dúvida, Ele falou todos, ninguém falou nada. Aí Pedro, o Senhor falou: fala, Pedro. Pedro falou: todos aqui podem te abandonar, menos eu. O ansioso, irmão. Porque o ansioso é assim, né, irmão? O ansioso, ele é assim, ele quer performar, ele quer ter resultado. Aí ele não consegue, então ele tem que diminuir os outros para parecer que ele é maior. Todos irão te abandonar, menos eu. E o Senhor falou: ainda hoje, Pedro, tu me nega 3 vezes. Um dia, Jesus, ele estava no Getsêmani, pronto para ir para a cruz para cumprir o seu propósito. Aí os soldados vieram para prender Jesus. O que Pedro fez? Puxou uma espada. O que Pedro está fazendo armado, irmão? Se ele morasse no Rio de Janeiro, até entenderia. Pedro está armado porque o que é ansiedade? Não é a preocupação com o futuro, não é a preocupação com daqui a pouco. Então o ansioso, ele vive em estado de alerta. Irmão, eu moro no Rio de Janeiro, eu era para dirigir assim, Eu dirijo tranquilão, irmão, porque se você está preocupado com o que vai acontecer, você vive em estado de alerta. E ansiedade é isso, é viver em estado de alerta. Não deixa eu esquecer aqui do Getsêmani não, se eu esquecer, vocês me lembram. Mas eu lembrei aqui de uma situação, a minha esposa, por exemplo, eu era o cara mais feliz do mundo, eu não sabia. Pensa numa pessoa que era feliz, porque minha esposa não dirigia. Aí,
ela resolveu tirar a habilitação. Você é contra a mulher dirigir? Não, sou muito a favor. Mas quando eu dirigia e ela não sabia dirigir, eu podia cortar ônibus, cortar caminhão. Na estrada, irmão, o caminhão estava na minha frente, eu cortava 3 caminhões de uma vez só, que ela falava, Glória, hein? Tá dirigindo a beça. E ela se maquiava enquanto eu dirigia. Eu podia dirigir do jeito que eu quisesse. Agora, irmão, se a pista está uma placa 80, ela fala 80. Se a curva tem uma placa 60, ela fala, faz a curva 60. Eu falei, o caminhão vai passar por cima da gente. Ela fala, faz a 60. E quando ela está dirigindo, ela faz a curva 90, 100. Aí eu falo, você não vai fazer nada. Ela fala, eu sei o que eu estou fazendo. Então ela, do meu lado, ficava ali, irmão, em paz. Agora, ela fica, cuidado, não corta, cuidado. Olha, distância de segurança, cuidado. Ela grita, quando eu dirigindo, irmão. Sabe o que ela tem feito agora? Ela tem andado com as 2 pernas para cima do banco. Aí eu falei, por que você está andando com essas 2 pernas para cima do banco? Ela falou, se bater eu não fico presa nas ferragens. Olha. Sabe por que isso? Porque quando ela não sabia dirigir, ela não vivia em estado de alerta. Porque quem estava na direção era quem? Alguém habilitado. Ela não era habilitada. O problema é quando a gente se habilita. Então a gente fica ao lado de Deus dizendo o que Ele tem que fazer. Senhor, faz assim, Senhor, faz assado, opera desse jeito. Não, Senhor, o Senhor tem que fazer assim, faz essa semana, porque aí se o Senhor agir assim, irmão, quem é que está no controle da sua vida? É você ou é Ele? Se é Ele que está no controle, então deixa Ele fazer do jeito dele, deixa Ele dirigir da forma dele, deixa Ele te levar para onde Ele quiser te levar. Se Ele quiser cortar caminho, se Ele quiser ir reto, se Ele quiser demorar, se Ele quiser chegar mais rápido, então deixa Jesus dirigir, porque quem está no controle da tua vida é Ele, não é você, irmão. Então agora ela está em estado de alerta, porque quando você está em estado de alerta, porque eu não sei se você sabe, o controle percebido gera paz, a falta de controle gera ansiedade, você fica em estado de alerta. Então ela fica preocupada porque ela não está no controle. E por que é que você não tem que estar se movendo debaixo de ansiedade? Porque quem está no controle da sua vida não é você, quem está no controle da sua vida é Jesus. Então descansa o teu coração. Você crê que Ele está no controle da sua vida? Então não tem que ficar em estado de alerta, irmão. Voltando para o Getsemane, lembrei. Aí Jesus está lá, os soldados vêm para prender Jesus, Pedro puxa a espada e corta a orelha do soldado. Aí Jesus olha, pega a orelha do menino e bota no lugar. Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro? Jesus está dizendo assim, Pedro, você não entendeu, se eu não for preso eu não vou para a cruz, se eu não for para a cruz eu não sou crucificado, se eu não for crucificado eu não morro, se eu não morrer eu não ressuscito, e se eu não ressuscitar você vai para o inferno. Então já percebeu que a nossa ansiedade está atrapalhando Jesus de cumprir o propósito que Ele tem na nossa vida? É por isso que hoje Ele vai curar a tua ansiedade, porque ela não vai atrapalhar o propósito que Ele tem para cumprir na sua vida e através da sua vida, irmão. Esse é Pedro, o cara extremamente ansioso. E só para você ter uma ideia, tinha 12 discípulos. Quantos discípulos? 12. Aí, o cobrador de impostos vai perguntar para quem se Jesus paga o tributo? Não é Deus direcionando, o Espírito Santo direcionando para treinar Pedro? Aí o cara chegou e falou assim, o mestre de vocês paga o tributo do templo? Pedro falou, paga. Irmão, quando que Jesus pagou esse tributo? Nunca. Jesus nunca pagou esse tributo e Pedro está falando, paga, porque um senhor assim, ele fala o quê? Paga o quê? Nem sabe está falando. Qual era de Pedro? Só um minutinho, Senhor, o rapaz ali está perguntando se o senhor paga o tributo do templo. Jesus ia falar não, aí ele chegava lá e falava não. Então por que ele está falando de algo que ele não sabe? Jesus sabe do que está acontecendo, tá, irmão? Mas Jesus não falou nada, ele ficou quieto. Jesus sabia que Pedro estava falando para o cobrador de imposto uma inverdade. Jesus queria refutá-lo, mas não refutou. Jesus queria chegar lá e falar, Pedro, não, eu não pago esse tributo, nunca paguei, por que você está falando que eu paguei? Isso não é verdade. Mas Jesus não fez. Jesus queria falar e não falou, queria tomar essa atitude e não tomou. Para quê? Para ensinar para Pedro que é possível não falar quando você queria falar, que é possível não tomar uma atitude quando você gostaria de tomá-la, para mostrar que é possível segurar a ansiedade. Jesus não falou nada. Aí eles saem dali, entram numa casa. Quando eles entraram dentro de uma casa, é que Jesus vai falar com Pedro acerca do que aconteceu lá fora. Aí a Bíblia diz assim, que Jesus se lhe antecipou, dizendo, que te parece, Simão, quando os reis da terra criam um tributo, eles criam para quem pagar, para os seus filhos ou para os outros? Aí Pedro falou para os outros, Jesus falou, então estou isento. Jesus começa a conversar com ele. Quando a Bíblia diz que Jesus se lhe antecipou, significa dizer que Jesus falou primeiro do que Pedro. Só que esse se antecipar, para mim é muito mais profundo que Jesus falar primeiro do que Pedro. Jesus está dizendo assim, Pedro, tem
uma conta para a gente pagar, tem um tributo para a gente pagar. A gente tem dinheiro? Não. Mas descansa o teu coração, porque eu já me antecipei. Já tem uma moeda na boca do peixe para a gente pagar o tributo. Sabe o que Jesus está dizendo? Antes dessa conta surgir, Ele já se antecipou e Ele já enviou a provisão para você pagar essa conta. Antes dessa doença chegar, Ele já se antecipou e Ele já liberou uma palavra de cura. Antes dessa porta se fechar, Ele já se antecipou e Ele já deu a ordem para essa porta se abrir. Então esse problema surpreendeu você, mas não surpreende Jesus. Deixou você preocupado, deixou você ansioso, ansiosa, mas não deixa Jesus, porque Ele já se antecipou. Então descansa o teu coração, porque antes desse problema chegar, Jesus já se antecipou e Ele já enviou a resposta. Entende isso, irmão? Olha o que acontece. De um verso para o outro, Pedro muda de opinião. No verso 25, ele acha que Jesus paga o tributo. No 26, ele já mudou de opinião, Jesus não paga mais o tributo. Sabe por que de um verso para o outro ele muda de opinião? Porque no verso 25 ele está na rua conversando com o cobrador de impostos. E no 26 ele está dentro de casa conversando com Jesus. Sabe o que o Senhor está dizendo? Antes de você tomar uma atitude, antes de você assinar um contrato, antes de você romper um relacionamento, antes de você iniciar um relacionamento, antes de você tomar qualquer decisão, entra dentro de casa, tranca a porta e comece a conversar com Jesus. Que aí você vai pegar o que você acha e vai trocar por aquilo que ele pensa. Então, em nome de Jesus, a partir de hoje, você não vai mais se mover debaixo da tua ansiedade, mas primeiro você vai entrar dentro do teu quarto, vai trancar a tua porta e vai conversar com Jesus, porque Ele vai dar direção para a tua vida. Você não vai assinar mais nada, você não vai criar relacionamento, você não vai fazer mais nada baseado na tua ansiedade, mas você primeiro vai trancar a porta e conversar com Jesus e as coisas vão começar a dar certo. Jesus não podia chegar do lado de fora e falar: Pedro, está errado, não é assim, você está falando uma coisa que você nunca viu, você está falando uma inverdade. Não, Jesus esperou chegar em casa. Quando eles entraram dentro de casa é que Jesus vai falar acerca do que aconteceu lá fora. Sabe por quê, irmão? Que Jesus esperou chegar em casa? Porque roupa suja se lava onde, irmão? Roupa suja se lava onde? Ah, agora vai virar encontro de casais então. Bom, tem a hora certa e o momento certo para você falar, irmão. Tem ou não tem? Eu e Camille, por exemplo, quando a gente briga, se deixar para Camille a gente fica 3 meses brigado. Quando a gente briga, aí Camille começa a arrumar a casa, ela começa a dar com a vassoura, nas coisas, eu falei: tá com ódio. Vai lavar a louça, começa a bater com os pratos, eu falo: tá com ódio, tá na hora de ficar de bem. Aí a gente fica de bem porque eu vou lá, entendeu? Para quebrar o clima. Aí ela está assim, lavando louça, né? Eu espero a hora certa também, não pode assim, brigou agora, falar: mas vamos ficar de bem. Aí não dá, que aí dá mais ódio ainda, entendeu? Aí tem a hora certa. Aí ela está lá lavando a louça assim, aí eu falo: vou lá pegar uma água, né? Ela está lavando louça. Aí eu passo por ela e faço assim: quem é casado aqui? Você não faz isso não? Faz, irmão? Não sei, de repente não faz não, que não piora. Aí eu fui lá, aí eu bebo água assim, que na verdade não quero nem beber água, né? Mais para ficar de bem mesmo. Aí eu volto, aí quando eu faço isso, ela olha assim, ela faz assim, ó. Eu falo: marra, isso é marra, tá quase de bem já. Aí eu vou lá, acabo de beber água, aí passo por ela de novo, aí faço assim. Mas tem que assoviar para poder efeito sonoro. Aí ela olha assim e faz assim, ó. Aí eu falo: agora está quase de bem. Aí eu abraço ela por trás assim e falo assim: posso te ajudar? Aí ela fala: se você quiser. Aí eu falo: eu quero. Ela fala: então ajuda. Aí eu falei: não, eu quero outra coisa. Aí ela fala: seu bobo. Eu falo: sua boba. Aí a gente vai lá e coisa. Aí depois que coisa, aí eu falo assim: amor, me perdoa, porque eu fui estúpido. Ela fala: não, eu fui ignorante. Eu falei: não, eu que fui estúpido. Ela fala: eu que fui ignorante. Agora a gente briga para ver quem estava errado. Porque tem a hora certa, irmão, de lavar a roupa, tá entendendo? É a hora certa. Então Jesus esperou chegar a hora certa para ele poder falar, o momento certo. Porque Jesus não é ansioso não, Jesus fala assim: eu te pego lá na curva, não tem problema não. A gente vai se encontrar, fica tranquilo que a gente vai se encontrar. Então Jesus espera a hora certa para falar com Pedro. Aí Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, você não falou que não devia? Falou. Então agora tu que vai pescar para pagar o tributo, como você que falou que não devia. Então agora a consequência é tua, tu vai pescar para a gente pagar esse tributo. Vai pescar. Se Jesus tivesse dito assim: Pedro, vai pescar, sabe o que Pedro ia fazer? Pedro ia pescar do jeito que ele aprendeu, porque o ansioso é assim. O ansioso vai fazer do jeito que ele acha que tem que fazer. Aí Pedro ia pegar um barco, uma rede, um ajudante, ia para o fundo, ia jogar a rede, ia puxar o peixe, ia trazer para a terra, ia descarregar, ia vender o peixe, pegar o dinheiro e pagar o tributo. Jesus falou: não, você não vai fazer do jeito que você acha, você vai fazer do jeito que eu penso. Você vai pescar de anzol. Aí você imagina, você falando para o cara que pesca de arrastão, para ele pescar de anzol. Pedro já fez o cálculo. A gente precisa de 4 dracmas para pagar esse tributo.
E uma dracma é um dia de trabalho braçal. Então Pedro já fez os cálculos de quantos peixes ele ia precisar para poder vender e conseguir 4 dracmas para pagar o tributo. Então Pedro está pensando, Senhor, você sabe quantos peixes eu vou ter que pegar um por um para poder conseguir pagar? O Senhor, eu sei quanto? Porque na boca desse único peixe vai ter a moeda que a gente precisa pagar o tributo. Sabe o que Jesus está dizendo? Você vai pescar de anzol no raso, não vai pescar de barco no fundo. Porque aquilo que você só consegue de rede no fundo, eu faço você conseguir no raso de anzol. Porque a gente acha que a provisão vai chegar quando a gente estiver no lugar das oportunidades. Quando eu estiver lá no lugar das oportunidades, no lugar onde dá dinheiro, no lugar onde é o lugar para investir, lá eu vou ter resultado, lá eu vou ter prosperidade, lá Jesus vai trazer a provisão. Não tem a ver com o lugar, tem a ver com o ambiente. Você precisa entender que você não tem que estar em um lugar, você tem que gerar um ambiente. Você sabe quando na história o homem não se preocupava com o dia de amanhã? Nem com o que ele ia comer, nem com o que ele ia vestir, com nada. Sabe quando? No Éden. Sabe por quê? Porque o Éden não era um lugar, era um ambiente. E Adão estava debaixo de um ambiente de obediência. Então o que é que gera paz no meu coração? É quando eu gero um ambiente de obediência, porque a obediência gera paz. Se eu estou debaixo de obediência, eu sei que vai dar certo, porque eu estou debaixo de obediência. Então Adão estava debaixo de obediência, ele não se preocupava com o dia de amanhã. Por que ele não se preocupava com o que ele ia comer? Porque ele morava dentro de um hortifruti. Por que ele não se preocupava com o que ele ia vestir? Sabe por que não? Porque nem de roupa ele precisava. Sabe por que é que ele não se preocupava com o dia de amanhã? Porque na viração do dia, no primeiro segundo do dia, quem se apresentava para ele? O pai dele. Então sabe por que é que você não vai se preocupar com o dia de amanhã? Porque quando você abrir os seus olhos, sabe quem vai estar lá? Seu pai, irmão. O seu pai já está lá no dia de amanhã, então descansa o teu coração. Você só precisa gerar um ambiente de obediência. Pedro não estava debaixo de obediência? Estava, irmão. O Senhor falou, pega o anzol e vai lá pescar. Ele falou, mas o resultado bom não é isso aí não, o resultado bom é de rede mesmo. Então olha quanta coisa Pedro ia precisar fazer. Uma rede, um barco, um ajudante, ia para o fundo, jogar a rede, pegar o peixe, trazer para a terra, descarregar, vender, pegar o dinheiro. Então tem gente fazendo muito para conseguir o que precisa, porque está fazendo do jeito que acha, não do jeito que Jesus pensa. Pedro com um peixe resolveu o que ele teria que ir lá para o fundo e fazer tanta coisa para conseguir resolver. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Você vai começar a fazer menos e vai começar a ganhar mais. Tem alguém para receber isso aqui, irmão? Aquilo que você demora 1 mês para você ganhar, você pode ganhar em 1 dia. Irmão, anima aí, irmão. Que se não receber na hora, irmão, não passa, a bênção passa e não adianta, tem que receber na hora. Então pensa, Pedro vai pegar um anzol, vai para a beira do mar e vai pescar. Está debaixo de obediência. Aí vem um peixe pequeno, ele pega esse peixe, abre a boca, a moeda estava lá. Então Pedro estava em obediência, um peixe pequeno resolveu. Agora você lembra de um cara que estava em desobediência? Ele não estava num barquinho, ele estava num navio, e ele estava no fundo, no lugar aonde dá resultado, onde tem muito peixe. Esse cara estava em desobediência, e Deus, não foi o diabo, Deus enviou um peixe grande. Para Pedro enviou um peixe pequeno, que estava em obediência. E o cara que estava em desobediência, ele enviou um peixe grande. Mas o peixe pequeno resolveu, porque quando você está em obediência, você é grato pelas coisas pequenas. E o cara que estava em desobediência demandou um peixe grande, mas o peixe engoliu ele. Porque quando você está em desobediência, as coisas grandes que Deus está fazendo acaba te engolindo. Agora, quando você está em obediência, as coisas pequenas resolvem coisas grandes. Então não tem a ver com o tamanho da porta, tem a ver o tamanho do Deus que abriu essa porta. Então aqui vai o primeiro remédio para a ansiedade. Se você chegar na farmácia do céu e falar assim, aí vai vir um anjo de branco, não é médico não, é um anjo, aí vai vir, aí vai falar assim, eu estou com ansiedade, aí ele vai te dar um remédio. Na caixa desse remédio vai estar escrito assim, gratidão. Remédio para a ansiedade, gratidão. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. E eu fui ver no original, em tudo dai graça. Sabe o que é tudo no original, irmão? Tudo. É tudo. Você não está entendendo? Dê graça, irmão. Você não sabe o que está acontecendo? Em tudo dai graça. Em tudo. É um remédio para a ansiedade, irmão. É um remédio. Meu sogro, pensa em um cara que eu tenho que aprender a ser crente com ele. Meu sogro, o carro dele é uma picape.
aí a diesel começou a vazar óleo no motor. Aí um amigo vizinho dele falou assim, vamos levar lá para Maricá, porque tem um mecânico bom lá. Aí levaram o carro para lá, chegou lá e falou, está vazando o óleo no motor e tal. Aí um mês depois chegou uma multa na casa do meu sogro, com a foto do carro dele sendo multado, lá do outro lado do Rio de Janeiro, lá no Catete. Meu sogro falou, o cara está andando com o meu carro. Aí ligou para o cara falou, não, essa multa aí não foi eu não. Ele falou, como não foi, se o carro está contigo? Ele falou, não foi eu, então foi um anjo que roubou o carro seu. Aí o cara, não foi eu. O cara botou o carro no reboque e devolveu na casa do meu sogro, com o motor batido. Cheguei na casa do meu sogro falou, rapaz, sabe o que aconteceu? O que houve? Não, tem o cara o carro estava lá em Maricá? Sim. Então, o cara bateu o motor do carro, me explicou a história. Aí eu falei, vamos lá agora na oficina dele, vamos lá, entra no carro lá, vamos lá agora, tem uns irmãos da polícia, porque eu sou sanguíneo hemorrágico, irmão, eu sou sanguíneo. Vamos lá agora, meu sogro falou assim, glória a Jesus. Ele falou, eu não vou arrumar problema com o cara está falando que não foi ele mandou devolver o carro sem me avisar, então já é um recado, está aí o seu carro, não se meta comigo, então deixa quieto, eu não vou lá, que meu sogro, irmão, se vai lá, ia dar ruim, mas meu sogro, em tudo dá graça, tudo ele dá graça, tudo, aí ele falou, glória a Jesus, eu falei, glória a Jesus mesmo, porque ele está me dando uma unção aqui que eu vou lá agora. Aí eu fiquei com ódio, porque meu sogro está usando o meu carro, entendeu? Eu estou com mais ódio ainda. Aí, meu sogro passou lá em casa com o carro para levar minha filha na escola. Aí eu fui com ele, aí quando a gente está voltando, um cara ligou para ele e falou assim, que ele agora está trabalhando com móvel planejado, falou, vem aqui para ver aquele negócio. Aí meu sogro foi lá, aí o cara falou, vamos fechar então aquela obra que você cortou? Vamos, quanto? Você cobrou 64, vamos fechar 60? Ele falou, tá fechado. Aí apertou a mão do cara, entramos no carro, quando entramos no carro, ele falou assim, o motor do carro já vai estar pago. Aí eu falei, mas ainda quero ir lá ainda falar com o cara da oficina ainda. Tudo ele dá graça. Aí meu sogro pega o carro, pinta ele todinho, bonitinho, o carro todo pintado. Aí a árvore, ele pegou o carro, 28 dias depois, uma árvore na frente da casa dele caiu em cima do carro. 7 mil e poucos reais para consertar o teto do carro, quebrou o para-brisa, amassou na coluna. E aí ele falou, glória a Deus. Eu falei, que ódio quando você fala glória a Deus para essas coisas. Pensa, ele em tudo dá graça. Tudo para o meu sogro dá certo. Sabe por quê, irmão? Porque ele em tudo dá graça. Aí consertou o carro de novo, apareceu o dinheiro, ele consertou, e o carro está lá bonzinho de novo, irmão. Graças a Deus que não está mais usando meu carro. Eu estou dando graças a Deus que ele não está usando mais meu carro. Está entendendo? Ele em tudo dá graça. Jesus manda um peixe pequeno, e Pedro precisa ser grato pelo peixe pequeno que o Senhor está enviando. Porque se você não é grato pelas coisas pequenas, como que você quer que Deus faça coisas grandes? A gente tem que ser fiel no pouco para Ele nos colocar sobre o muito. Gratidão, irmão, seja grato, porque é um remédio para a ansiedade. Gratidão. Sabe qual é um outro remédio nesse texto aqui para a ansiedade? Sabe qual é o segundo remédio? Quem quer saber? Soberania. Soberania é uma palavra que identifica o governo que Deus tem sobre todas as coisas, sobre o universo. Olha o que Jesus está falando, Pedro, você vai lançar o anzol, aí o peixe vai vir, vai fisgar o anzol, você abre a boca dele que vai ter a moeda. Se fosse eu ia falar para o Senhor assim, não Senhor, fala sério, como é que a gente vai pagar esse tributo? Eu, Senhor, então é assim, você vai lá, vai logar o anzol, aí vai fisgar o peixe, vai abrir a boca, a moeda vai estar lá. Eu vou falar, Senhor, para, o Senhor está muito comediante hoje, como que a gente vai pagar esse tributo? Pedro acreditou que ele ia lançar o anzol, o peixe ia fisgar o anzol dele, na boca desse peixe ia ter uma moeda, ele ia pegar o dinheiro e pagar o tributo. Pedro está entendendo, eu vou lançar o anzol, mas ele vai trazer o peixe certo para fisgar o anzol que eu lancei. Ele é soberano, você lança o anzol, ele traz o cliente certo, ele traz a conexão certa, ele te leva para o lugar certo, ele traz as pessoas certas, então descansa o teu coração, porque você serve a um Deus que é soberano, irmão. Soberania, Ele tem a regência do universo, Ele está no controle da sua vida, Ele está cuidando da sua vida, da sua família, da tua casa, dos seus negócios, do seu ministério, nos mínimos detalhes, irmão. Então diga para alguém, soberania. Irmão, sabe qual é um outro remédio para a ansiedade? Um terceiro remédio aqui para a ansiedade, sabe qual é? Dizimista. Fala assim, dizimista. Fala, eu sou dizimista. Está aqui nesse texto aqui, dizimista. Olha o que Jesus falou para Pedro, no último verso. Quando você pegar a moeda, o que você vai fazer com essa? Era uma moeda só de 4 dracmas, uma só, não eram 2 moedas.
Uma de duas dracmas, outra de duas... Não, era uma só. Então Jesus era para chegar e falar assim, Pedro, pega essa moeda e fala assim, ó, paga o nosso tributo aí. Jesus não falou isso. Jesus falou assim, ó, você pega a moeda e você paga primeiro o meu tributo e depois o seu. Sabe o que Jesus está dizendo? Quando você receber o seu salário, primeiro você tem que pagar o dele, para depois você pagar o seu. Nessa hora nunca tem um glória, irmão. Nunca tem. Não é isso que ele está dizendo? É isso que ele está falando. Paga primeiro o meu. Sabe por quê? Porque a gente está tão ansioso em pagar as contas. A gente não sabe se o salário vai dar. Aí você pega o seu salário. Aí você paga os seus 3 carros, a parcela dos 3 carros. Aí você paga o seguro dos 3 carros. Você paga a parcela do seu apartamento. Aí você paga o colégio de todos os seus filhos. Aí você paga o plano de saúde da família toda. Aí você paga a parcela da casa de praia. Aí você... Recebe aí, irmão. Ah não, agora já passou. Agora já era. Aí quando acaba de pagar tudo, você fala, sobrou. Sobrou, então agora eu vou devolver meu dízimo. Não sobrou, Senhor, o Senhor sabe. Sabe por quê? Porque a ansiedade está tomando conta do seu coração. Agora, quando você entende que Ele é soberano, você pega o seu salário e fala assim, Senhor, eu não sei nem se vai dar para pagar tudo, mas primeiro eu vou pagar o que é teu, para depois eu pagar o que é meu. Porque se você primeiro pagar o que é dele, pode ter certeza, nem que ele tenha que fazer aparecer peixe moeda na boca de um peixe, ele vai fazer, mas ele vai te honrar. Estão entendendo isso, irmão? Fala dízimo. Isso. Sentiu a presença? Fala dízimo, aleluia. Irmão, a gente está acelerado demais, irmão. Sabe por que a gente está sofrendo de ansiedade? Porque estamos acelerados demais. Sabe o que eu estava ouvindo agora no quarto? Hinos da harpa. Porque quando eu quero adorar Jesus na minha intimidade, irmão, eu coloco hino da harpa. Porque pensa, irmão, hino da harpa é só hino que fala do sangue de Jesus, que fala de Jesus o tempo todo, é só para Ele, é só para Ele, é só para Ele, e isso me faz também, me remete a um período onde eu vivi um evangelho diferente, de muitos lugares por onde a gente tem passado. A mentalidade do cristão que se converteu de 5 anos para cá, é diferente de quem se converteu, sei lá, de 25 anos para cá, de 30 anos para cá. Então pensa comigo, irmão. Eu vivi numa época que o nosso culto começava assim, ó. Nós abrimos este culto, este nome, o Jesus Cristo. Quem lembra que tinha uma corneta em cima da igreja? Você tem 50 anos de crente. Não era, irmão? Sim ou não? Então não tinha internet, irmão, não tinha internet para gente, vamos na congregação não sei da onde, aí a gente tinha que pegar ônibus, aí ia a pé, chegava todo suado, ia de bicicleta, demorava as coisas. Hoje não, irmão. Antigamente você falar com os outros, você mandava uma carta, você ia lá no correio, remetente, destinatário, aí a carta demorava tanto para chegar na pessoa, que a pessoa morria e a carta chegava, a pessoa estava morta já. Hoje não, você manda um zap para o Japão, você fala arigatou, a pessoa na hora responde arigatou. É um mundo da velocidade. Antigamente, irmão, para você falar com as pessoas, você tinha que ir no orelhão. Quem lembra do orelhão? Os adolescentes estão assim, o que é isso? O que é isso? Orelhão, irmão. Um dia eu fui pregar numa igreja, aí eu era solteiro ainda na época, eu acabei de pregar, aí uma irmã me pediu para pregar na vigília que ela dirigia. Aí eu marquei com a irmã para ir pregar. Mas só para você ter uma ideia, para você falar com os outros, você tinha que ir no orelhão. E o que era o orelhão? O orelhão era um aparelho telefônico que ficava chumbado na rua. E era um ferro e tinha um orelhão ali. Aí ali você tirava o telefone do gancho para falar. Você vê, o orelhão era um telefone que não tirava selfie. Olha que atrasado. Até porque não podia tirar selfie, porque se você tirar selfie, ia sair um monte de gente atrás de você, porque sempre tinha uma fila, não era? Para ligar. Aí ali você colocava uma ficha, rodava um negocinho assim com os números, se você errasse o número, você tinha que ir tudo de novo, errei, aí tudo de novo, aí você colocava a ficha e você falava, quando a ficha caía, você tinha que colocar outra ficha, senão a ligação caía, e aí depois melhorou um pouquinho, modernizou, e ficou um tecladinho, e você colocava um cartão, lembra que tinha crédito? E aí quando você ligava, você colocava o crédito, aí quando estava acabando o crédito, você falava, fala rápido, está acabando o crédito, fala rápido, lembra? E aí você não tinha liberdade, porque se você estivesse falando um segredo, as pessoas que estavam na fila, eu ficava querendo ouvir, eu ficava assim. Está entendendo? Não tinha liberdade. Aí imagina, você está apaixonado lá, querendo falar com a namorada, né? Você falava, oi amorzinha. Aí ela falava, fala mais alto, você fala, eu estou no orelhão. Não era? Não tinha liberdade. Aí a irmã me convidou, eu falei, irmã, eu vou na vigília pregar. Aí marquei com ela, e a gente não tinha telefone em casa, né? Ela deu o telefone do trabalho dela. E aí, na quinta-feira, a vigília era de sexta para sábado. Na quinta-feira me deu um negócio, que eu não sei se eu posso falar aqui,
como é que eu posso dizer? Me deu um negócio chamado diarreia, me deu diarreia. Aí eu falei, mãe, tá muito ruim o negócio. Aí minha mãe, não, amanhã vai melhorar. Quando deu sexta-feira, meio-dia, estava pior. Minha mãe falou assim, meu filho, vai lá, pega esse cartão, liga para a irmã e avisa que você não vai, para ela já preparar um outro pregador. Eu fui lá no orelhão, enfrentei minha fila, chegou na minha vez, liguei para a irmã, aí falei, ô irmã, paz do Senhor, pastor Elvis, né? Aí na época era evangelista. Aí ela falou, ô irmão, como é? Hoje o fogo vai cair. Eu falei, vai não, irmã. Ela falou, por quê? Eu falei, aconteceu um negócio aqui, irmã, que eu não vou poder ir, não tem como eu ir, aconteceu um negócio aqui muito sério. Ela falou, o que que houve? Eu falei, um negócio sério. Ela falou, o que que aconteceu? Eu falei, eu tô com diarreia. Aí ela falou, fala mais alto. Eu falei, irmã, eu tô no orelhão, irmã. Quando ela entendeu o que estava acontecendo comigo, ela falou, bota a mão aí agora que eu vou orar. Aí eu coloquei a mão. Ela falou, Senhor, se foi alguma coisa oferecida que o seu filho comeu, põe para fora agora. Eu falei, põe não, Jesus. Ela falou, que essas irmãs quando oram, irmão, Deus faz. Aí eu falei, irmã, já tô bom, irmã, já tô bom. Ela falou, já melhorou? Eu falei, melhorei na hora, irmã. Ela falou, então mais tarde eu te espero aqui. Eu fui embora para casa. Cheguei em casa, minha mãe falou assim, conseguiu desmarcar? Eu falei, não consegui, ainda gastei 8 créditos. Aí minha mãe falou, meu filho, isso é psicológico, vai, não fica pensando nisso que vai dar certo. Aí eu fui para a vigília pregar, cheguei lá e falei, não, é psicológico, é só não pensar, é psicológico. Aí um irmão pegou o microfone e falou assim, irmão, eu via um rolo descendo do céu. Eu falei, não está ajudando, é psicológico, assim, é psicológico. Aí a irmã da vigília pegou o microfone e falou assim, cadê os vasos da vigília? Eu falei, não, vaso não, senhor. Mas graças a Deus o Senhor me deu vitória aquela noite, irmão. Você vê, irmão, para a gente se comunicar com a pessoa, tinha que ir no orelhão, enfrentar uma fila, ligar, tinha que ter crédito. Hoje não, então a gente está muito agitado, está muito veloz, irmão. Olha o que está acontecendo aqui. Aconteceu com Jesus o que não acontece com ninguém aqui. Chegou uma conta para Jesus pagar, ele não teve dinheiro, irmão. Isso acontece com alguém aqui, irmão? Não, jamais. Chega a conta, você nem tem ansiedade porque é tudo em débito automático. Recebe, irmão, já passou, irmão, fica ligado que eu gosto de abençoar a parábola. Então, chegou uma conta para Jesus pagar e Jesus não teve dinheiro. Eu não sei qual que é a sua operadora, a minha operadora é da Claro. Se você ficar 5 dias sem pagar a conta, você recebe ligação de tudo que é lugar do universo, te cobrando. É assim com você, irmão? Toda a ligação, aí eu não sei se você sabe, mas quando alguém te liga, tem 3 pontinhos em cima, você clica ali, abre um pop-up e você bloqueia aquele número, ele não te liga nunca mais. Mas é igual Legião, você bloqueia um, entra outro, tá entendendo? Não adianta. Aí eu falei, vou atender essa menina, eu falei, alô. Aí ela falou, é o senhor Elvis? Eu falei, é ele. Ela falou, senhor, verifiquei aqui que o senhor não pagou a sua conta de telefone, para evitar que o senhor faça a ligação. Eu falei, não, minha filha, fica tranquila. Ela falou assim, seu nome vai ser negativado. Eu falei, senhora, meu nome está escrito no livro da vida, fique em paz. Ela falou, não, para evitar que a internet fique lenta, né? É melhor o senhor pagar. Eu falei, senhora, deixa eu te explicar uma coisa. Mateus capítulo 17, a partir do verso 24, chegou uma conta para Jesus pagar, ele não teve dinheiro. Você sabe quem é Jesus Cristo? Minha filha, se chegou uma conta para Jesus pagar, ele não teve dinheiro, por que não pode acontecer isso comigo? Quando eu tiver dinheiro eu pago, não me liga, desliguei. Irmão, chega uma conta para você pagar, você não tem dinheiro, você acha que é o Satanás, você acha que é o diabo, que Jesus virou as costas, que Jesus não está te honrando, que Jesus não está te abençoando. Não, irmão, como eu disse aqui no início, chega uma conta para você você pagar, e você não tem dinheiro, comunique os seus filhos, diga para eles, eu estou debaixo de obediência, e a obediência gera confiança, e eu sei que Jesus vai fazer aparecer o dinheiro, nem que seja na boca de um peixe, para eu pagar essa conta, porque seus filhos precisam ser envolvidos por essas conquistas, para que eles deixem a sua casa debaixo de confiança, emocionalmente sarados. Vocês estão entendendo isso? Então essa conta chegou e você não tem dinheiro, é Jesus treinando a tua ansiedade, irmão, porque se você tem um carro que você paga R$1.000 de parcela, e aí a conta chega e você não tem dinheiro, você quase infarta. Como que Jesus vai te dar um carro para você pagar R$2.000? Como que Jesus vai te dar um carro para você pagar R$2.000? Chega a parcela do seu apartamento, você não tem dinheiro, você quase infarta. Jesus falou, eu queria te dar um apartamento com uma parcela maior, mas como que eu vou te dar uma parcela maior se com essa parcela você quase infarta? Então Jesus só está treinando a tua ansiedade para aumentar o teu nível, não é porque ele te abandonou, ele só quer treinar a tua ansiedade para te levar para um outro nível, meu irmão. E o que faz ele te levar para um outro nível é a paz que você sente diante dos desafios, irmão. Tem alguém que está entendendo isso aqui, irmão? Porque se você vive um desafio e você não tem paz para enfrentar esses desafios, como que Jesus então vai aumentar o desafio para poder aumentar também? Está parecendo o discurso da Dilma ou está dando para entender, irmão? É mais ou menos isso. Só para a gente terminar, nessa história aqui,
tem 4 personagens. Quantos personagens? 4. Quem é o primeiro personagem dessa história? O primeiro personagem dessa história é Jesus, segundo é Pedro, terceiro é o cobrador de impostos, e o 4º personagem é o cara que perdeu a moeda. Porque, irmão, o milagre aqui para mim, pode ser que eu esteja enganado, mas o milagre aqui para mim não está em Jesus fazer uma moeda aparecer na boca de um peixe. O milagre aqui para mim está em alguém perder a moeda e o peixe fisgar essa moeda, e o peixe que fisgou essa moeda fisgar o anzol de Pedro. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus não ia fazer dinheiro aparecer na economia, porque é crime. Se você coloca dinheiro na economia, pode ser o mesmo papel da Casa da Moeda, pode ser a mesma nota, você criou uma impressora que faz o mesmo dinheiro, se você põe esse dinheiro na economia, é crime. Então Jesus não podia movimentar a economia, colocando um dinheiro que não estava na economia. Então, para mim, um cara está pescando, aí daqui a pouco uma moeda cai do bolso dele, o peixe vai lá e fisgou. Agora, você acha que esse cara que perdeu a moeda, 4 dias de trabalho braçal, você acha que ele falou, glória a Jesus, porque eu perdi esse dinheiro? Não era meu sogro. Se fosse meu sogro, ele ia falar, alguém que precisa mais do que eu vai achar esse dinheiro. Está entendendo? Então o peixe fisga o anzol, e agora fisga a moeda, e vai fisgar o anzol de Pedro. Que peixe guloso é esse que tem a moeda na boca e ainda vai fisgar o anzol, irmão? Não é milagre, não é Jesus trazendo o peixe certo. É ele, irmão. Olha o que a gente precisa entender. Olha como que Jesus está tratando de um ansioso. Jesus chegou para Pedro e falou assim, Pedro, vai pescar. Só que o que Jesus fez? Pedro, volta aqui, calma aí. Calma, ansioso. O primeiro peixe que você pegar, abre a boca dele e pega a moeda. Sabe por que Jesus falou, o primeiro peixe que você pegar, abre a boca dele? Porque Jesus sabia que Pedro era ansioso. E o ansioso, ainda mais sendo um pescador profissional, o que o pescador profissional faz quando ele pega um peixe pequeno? Ele tira do anzol e devolve para o mar. E por que eu sei que esse peixe era pequeno? Porque ele não engoliu a moeda. Se fosse um peixe grande, teria engolido a moeda. Mas era um peixe pequeno e a moeda ficou na boca. Então Jesus está falando com o ansioso e dando detalhes. Pedro, o primeiro peixe que você pegar, abre a boca dele, porque vai ter uma moeda. Porque sabia que Pedro ia menosprezar o peixe pequeno. E peixe pequeno é um termo pejorativo. Quando você fala assim, fulano é peixe pequeno, é porque não é empresário, é porque não é influente, é porque não tem dinheiro. Então você chama essa pessoa de peixe pequeno. É um termo pejorativo. Então Pedro iria menosprezar o peixe pequeno, mas Jesus está dizendo para alguém aqui, não deixe ninguém te menosprezar, dizendo que você é um peixe pequeno, porque o valor do peixe não está por fora, está quando ele abre a boca. Porque quando você abre a tua boca, o Espírito Santo ele mora, vive e habita dentro de você. O teu valor não está quando você abre a tua carteira, o teu valor está quando você abre a sua boca, irmão. Eu não sei, irmão, eu quando era garoto, aqui é pipa que fala? Pipa. Aí eu soltando minha pipa lá, aí minha mãe falava assim, Elvis. Eu falava, oi mãe. Ela falava assim, vai lá no mercado para mim. Eu falava, mãe, minha pipa está no alto, mãe. Ela fala, tira do alto. Eu falava, anda, Elvis, eu estou enrolando a linha, mãe. Aí eu ia lá, aí ela falava, meu filho, compra 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, manteiga, ia falando, e eu só estou pensando em botar a pipa no alto de novo. Aí eu pegava o dinheiro e saia correndo, aí no meio do caminho eu falei, o que é para comprar mesmo? Aí eu voltava e falava, mãe, aí ela falou, o que houve? Já voltou? Eu falei, não, só lembro do arroz, mãe. Porque o ansioso é assim, você dá uma instrução para ele, mas você tem que fazer ele repetir a instrução que você deu, porque quando você fala, ele já está pensando em um monte de outras coisas, está entendendo? Então o Senhor está falando, Pedro, faz desse jeitinho aqui que vai dar certo, porque hoje, irmão, em nome de Jesus, a tua ansiedade não vai atrapalhar você de olhar as instruções que o Senhor tem para a sua vida, para o seu casamento, para a sua casa. Você não vai fazer do seu jeito, não vai fazer na tua velocidade, mas você vai seguir as instruções, você vai seguir isso aqui, a cartilha que Deus tem para a tua vida, você vai seguir a palavra, tintim por tintim, e vai dar certo, porque quando você está debaixo de obediência, a obediência gera confiança, e a confiança traz a provisão que você precisa para resolver os seus problemas. Você pode dizer glória a Deus, irmão? Olha o que está acontecendo. O cara que perdeu a moeda, com certeza deve ter murmurado. Perdi 4 dias de trabalho braçal. Mas mal sabia esse cara que a perda dele ajudou Jesus a evitar um escândalo. Porque o que Jesus falou para Pedro? Pedro, se eu não pagar o tributo, vão dizer que eu sou caloteiro. Então, se eu falo que eu sou filho de Deus e não pago o tributo, isso vai gerar um escândalo. Então, para evitar um escândalo, vai lá,
pesca o peixe, pega a moeda e paga o tributo para evitar o escândalo. Então, esse cara que perdeu a moeda, ele não sabia, mas a perda dele ajudou Jesus a evitar um escândalo. Então eu descobri que até nas nossas perdas tem propósito. E é por isso que em tudo você tem que dar graça. Você perdeu, não sabe por quê, mas através dessa perda, Jesus evitou um escândalo lá na frente. Elvis, eu estava namorando, não deu certo, estou depressiva. É melhor ele ter evitado um casamento do que ter que evitar um escândalo lá na frente, um divórcio, está entendendo? Então ele primeiro, ele permitiu uma perda para ele evitar um divórcio lá na frente. Elvis, a minha sociedade não deu certo. Não deu certo a sociedade, para você foi uma perda, mas para Jesus foi um escândalo que ele evitou lá na frente. Então em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Até nas suas perdas tem propósito. Você pode ficar de pé? No finalzinho do ministério de Pedro, no final do ministério de Pedro, Pedro fala assim em 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele, porque ele tem cuidado de vós. Sabe o que Pedro está dizendo para a igreja? Ele está dizendo assim, olha, se Jesus curou a minha ansiedade, ele vai curar de vocês também. Pedro está dizendo, se ele tratou da minha ansiedade, que era um cara 100% ansioso, vocês podem ter certeza, ele vai cuidar da ansiedade de vocês também. E Pedro disse um segredo, a gente só precisa lançar sobre ele a nossa ansiedade. Um dia Paulo falou assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Paulo não está dizendo que você não pode sentir ansiedade, pode e deve, porque a ansiedade é um mecanismo de defesa. Só que o que ele está dizendo é, eu senti ansiedade? Sim, é porque eu identifiquei um perigo futuro. Então eu não vou andar ansioso. Ele não diz, não sinta ansiedade. Ele disse, não andeis ansiosos. Então você não pode viver a semana inteira ansioso, o mês inteiro ansioso. Eu não vou andar ansioso. Então Paulo, ele nos entrega um caminho. Ele fala, pega a ansiedade e apresente aos pés do Senhor em oração e súplica. E dê graça. E a paz que excede todo entendimento vai recair sobre a sua vida. Você lá na sua casa tem 30 mil reais para depositar no banco. Isso. O que você vai fazer? Segunda-feira, você vai colocar o dinheiro numa mochila e vai para o banco. Aí, até chegar no banco, você vai estar ansiosa, com medo de ser assaltado. Você entrou no banco, quando você chega no caixa, e você dá para o caixa, e o caixa deposita o dinheiro e te dá o comprovante, você não fica em paz, sim ou não? Tem gente que fica não, fala assim, vai que Lula faz igual o Collor. Não, tem gente que fica tão ansioso que nem... Aí, quando você depositou, você fica em paz. Por quê? Porque agora o seu dinheiro foi depositado no banco. Então, o seu dinheiro está sob o cuidado do banco. Irmão, se você sente paz quando você deposita o seu dinheiro no banco, por que você não vai sentir paz quando deposita o seu problema aos pés de Jesus? Você depositou aos pés dele, dê graça, porque agora o problema não é mais seu, o problema é dele. Dê graça e a paz que excede todo entendimento vai recair sobre a sua vida. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir essa noite sobre a vida do meu irmão e da minha irmã, ministrar sobre a vida deles a paz que excede todo o entendimento. Essa paz, Senhor, a gente não sente depois que o Senhor faz. Essa paz a gente sente depois que o Senhor fala. Porque é a paz que excede todo entendimento, Senhor, porque a razão humana não consegue explicar por que é que eu estou vivendo em paz, em meio a tantas lutas, em meio a tantas dificuldades, porque a paz que a gente sente não é depois que o Senhor faz, é depois que o Senhor fala. A razão humana não consegue explicar por que eu estou sentindo paz em meio a esse deserto, em meio a tantas lutas. É porque a paz que o mundo sente é uma paz que o resultado traz. Algo bom acontece, o não crente sente paz. Mas a paz que os filhos sentem é a paz que só um pode dar: Jesus Cristo, o príncipe da paz. Derrama essa paz hoje, Senhor. Cura as emoções dos seus filhos essa noite. Joga toda a depressão por terra, toda a ansiedade, toda a preocupação. Eu profetizo paz, eu profetizo a tua bênção. Eu profetizo, Pai, em nome de Jesus, sobre esse coração aflito, a tranquilidade que só o teu Espírito pode dar, a paz que só o Senhor pode conceder. Então, em nome de Jesus, eu profetizo cura para as emoções essa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você acredita nisso, você pode glorificar o nome de Jesus? Você pode aplaudir o nome dele? Você pode glorificar o nome do Senhor?